Eu queria que o Sandro começasse falando um pouco do processo de vida dele. O que levou o Sandro a romper aí, de uma certa maneira, com esse sistema da Matrix, né? De viver aquela vida de todo mundo e falar assim, não, peraí, tem algo mais, tem algo diferente, eu quero buscar algo diferente. O que aconteceu com você no seu processo? Então, Otávio, na verdade, até hoje, quando eu acordei às 7 da manhã e com uma imagem muito clara na minha cabeça. E fazia tempo que eu não me lembrava disso. Habitualmente, morava num apartamento de quarto andar, e era o último, e eu me peguei várias vezes, eu devia ter, sei lá, 15, 16 anos, na janela, olhando para as estrelas e para a lua, porque no apartamento onde eu morava com minha mãe, tinha uma visão muito boa, assim, sabe, do céu, e era muito intenso isso em mim. E naquele mesmo momento, eu tinha um caderno que eu começava a anotar algumas coisas. E me veio a lembrança agora de voltar lá na minha mãe para procurar esse caderno. Isso foi de ontem para hoje que aconteceu. Olha, muito só. Louco, né? Então, esse processo, eu lembro que eu era muito contemplativo, né? Eu ficava observando, e eu nunca fui uma pessoa assim convencionalmente normal. Eu sempre fui a pessoa que não era a pessoa do contra, né? Porque confunde isso, né? Ou polêmico. Não, eu apenas sempre tinha o interesse de analisar os fatos não conforme todo mundo analisava. Então, assim, não é porque uma pessoa está batendo palma para alguém que contou uma piada que eu vou bater. Entendi. Se eu achei graça, eu vou bater. Sim. Se eu não achei graça, eu não vou bater. Isso, de certa forma, já incomodava desde sempre, porque ninguém está acostumado a isso, né? Sim. Não tá. O costume é o quê? Todo mundo bater palma, vou bater palma também. Então, eu já sempre fui uma pessoa assim, na minha vida inteira, isso não é de agora, né? E sempre fui uma pessoa que tinha o desejo de conhecimento. E eu me recordo, com 13 anos de idade, eu era coroinha da Igreja Católica e eu andava com a Bíblia debaixo do braço, estudando aquilo lá, né? Já naquele processo. E eu, quando ia lá na igreja Nossa Senhora da Guia, que eu ia fazer ser o coroinha lá, o padre Hector, eu olhava aquela ritualística toda e eu achava aquilo tudo muito interessante. Não tinha ainda essa visão macro do todo, de Deus, essas coisas todas, mas eu achava muito interessante. E eu comecei a estudar sobre essas coisas, comecei a me inteirar, e tinha um rapaz chamado Guto, que o Guto sempre me convidava para as atividades da igreja, tipo querendo me trazer como jovem para o ambiente saudável, me inserir num mundo mais espiritual. Sim. Né? E eu, logo depois de ser coroinha, não durou muito tempo, né? Porque eu sou filho de pais separados, criado pela minha mãe, com muita dificuldade, num complexo do Lynch, que é uma área como se fosse um Capão, assim, do Rio de Janeiro. Então, eu tive que trabalhar cedo, eu aprendi tudo errado, não tinha muita orientação, né? E fui para esse mundão muito cedo. Né? E o Guto sempre tentando me trazer para o lado espiritual. Então, o que o padre Hector sabiamente fazia? Futebol, churrasco, e eu ia pelo futebol, pelo churrasco, né? Sim. E ele acabava indo introduzir algo de peso no sentido espiritual, aquela coisa toda, o que não foi suficiente para me prender ali, né? Eu realmente segui uma vida mais desregrada, vamos dizer assim. Mas mesmo nessa loucura desregrada, tinham vários episódios onde eu me pegava parando para refletir sobre aquelas minhas atitudes. E tinha uma voz dentro de mim que falava assim, isso não está certo. Mas não é estar certo ou errado por causa de conceito de pecado. Sim. É como se eu estivesse desencaixado de aquilo que era uma normalidade para mim. Sim. E eu não estou falando de ninguém, estou falando de mim. Sim. Eu me sentia já pô, cara, tu tá num caminho, tu vai perder tempo aí. Tipo assim, sabe? Mas eu não tinha esse discernimento. E assim eu fui continuando. E eu me lembro, logo depois, eu tive um processo de depressão muito grande numa época, né? E eu fui alcançado por um programa do Padre Marcelo Rossi, pelo rádio. Olha só. Cara, isso é louco demais. Eu não tinha visão nenhuma.
e o meu corpo pegava fogo no rádio. Eu fui curado ali, através de um rádio, num programa. O Padre Marcelo nem era da Rádio Globo, era um programa bem. Quando ele nem era famoso. Rádio América. Tinha 15 minutos o programa. E ali eu me aproximei das coisas espirituais. E aí eu comecei a caminhar na igreja católica, na época, na Renovação Carismática, Sim. onde eu aprendi muitas coisas. O conceito de nobreza. Eu tinha um padre, que é o padre Jonas Abib, da Canção Nova, que era uma pessoa que passou a ser uma referência de testemunho real de vida. Ah, que legal. O cara ele faleceu, né, em dezembro do ano passado. Mas assim, eu continuei naquela caminhada ali, e ali me veio um livro em mãos chamado A Parousia, que era um livro que contava tipo os bastidores, né, desse novo momento, de um final de mundo e tal. E isso foi minha vida inteira. Eu participava dos retiros espirituais, sempre vinha alguém falar comigo. E falava assim, olha, eu não sei explicar, mas tem alguma coisa. E sempre. Eu podia estar em qualquer lugar, Otávio. Sempre vinha uma pessoa e falava, tem um negócio sobre você que eu não sei explicar ainda. Mas é muito grande. Eu ficava até intrigado. Eu já ia para os retiros falando assim, que hora vai chegar a pessoa? Sério. E aí eu comecei a minha caminhada, a minha busca. Eu fui fazendo um processo onde eu comecei a querer entender sobre tudo, fazer sentido. E eu via que na minha trajetória, no meu caminho, nessas coisas que eu tinha como conhecimento básico, algumas coisas não faziam sentido. Tipo, o que se falava não era o que se realizava. Sim. E nós, todos nós que estamos nessa contramão do mundo, nós não pensamos como todo mundo. Porque o mais fácil é tu acompanhar o quê? O pensamento comum. A tendência. A tendência comum. E eu sempre me via, não, mas isso não está certo. Porque se isso aqui falou que era assim, isso aqui era para acontecer assim. E não ficar essa... E aí eu comecei, cara. E não parei nunca mais. E acho que ainda estou num caminho distante, mas eu prossigo tentando buscar sempre a maior coerência entre aquilo que eu observo e aquilo que deva ser o resultado fruto da minha observação. Sim. Né? E é um caminho individual, cada um tem o seu. Mas se eu pudesse resumir, eu estou em busca da batida perfeita, sabe o que é? Sim. É isso aí, o Marcelo Dedoira que falava isso. Sim. Estou buscando a batida perfeita, é isso aí. Sim.